Não importa se você acredita ou não que pode fazer algo. Você está certo. Olá, meu nome é Renato Nascimento e nesse vídeo eu quero falar com você a respeito do livro A Biologia da Crença, do autor Bruce Lipton, um biólogo Bruce Lipton, que vem fazendo aí vários trabalhos junto com o Greg Braden, que estuda física quântica, né? E vem falando sobre esse assunto, um assunto sensacional. E eu estava lendo aqui esse livro dele e justamente quis gravar esse vídeo para poder falar sobre uns temas que ele coloca aqui, que ele levanta aqui, falando sobre as nossas crenças, né? Então ele diz assim, ó, não somos genes, não são os genes, mas sim nossas crenças que controlam a nossa vida. Então, sempre foi falado muito essa questão da genética, né? Dos genes dos pais para os filhos, essa questão que é passado de pai para filho a genética, mas na verdade hoje vários estudos, né, já mostram isso, e inclusive uma das ciências agora estudada bastante, que é a epigenética, mostra bastante isso, que nem sempre quando você tem pais com algum problema, você vai ter aquele mesmo problema. Não, se você tiver a mesma vida que ele teve, se você viver da mesma forma, tiver as mesmas crenças que ele, é provável que sim. Mas se não, você pode ter uma vida completamente diferente e não ter nada daquilo que os seus pais tiveram. O que vai determinar, e que ele mostra aqui nesse livro, o que vai determinar o que você vai ter e como vai ser sua vida, serão as suas crenças que vão controlar toda aí a sua vida. Em alguns trechos aqui, alguns assuntos que muitas vezes a gente não entende e não consegue se livrar, né? Muitas vezes das nossas crenças, a gente busca mudança, busca atualização, busca cursos e muitas vezes as coisas não acontecem. Na verdade é que a gente não conseguiu ainda mudar as nossas crenças que estão enraizadas no nosso subconsciente. Ele coloca aqui nesse livro sobre exames feitos, né, que existe já agora, que é o eletroencefalograma, que é um exame que vê aí, que mede as ondas de Hertz, dos pensamentos, da mente. Bem, é um detalhe, um assunto mais complexo, mas o que eu queria falar desse assunto aqui é justamente o seguinte, que até os 2 anos de idade, a criança opera numa frequência muito baixa, que eles chamam aqui de IECA. IECA. E essa frequência é muito baixa, então ela é facilmente, a mente dela é controlada, é induzida facilmente. O subconsciente fica muito aberto, muito exposto. E ele coloca aqui, depois dos 2 aos 6 anos, ela está em uma outra frequência que é chamada de teta. Essa frequência, inclusive, é a frequência que as pessoas que fazem hipnose gostam de levar a pessoa para essa frequência, que se ela te colocar nessa frequência, ela consegue acessar o seu subconsciente com mais facilidade e aí fazer uma reprogramação. É isso que eles por isso que as pessoas que fazem hipnose te levam para essa frequência, e nessa frequência eles conseguem fazer você controlar, mudar os seus paradigmas, vamos dizer assim, né? Tem até um estudo foi feito, um teste que foi feito com a pessoa que foi colocada em transe hipnótico, né, nessa frequência, e aí foi dado algum comando para ela, e quando ela voltou do transe, ela fazia aquele comando. E ela fazia aquilo que foi dado, que era para poder abrir e fechar um guarda-chuva. Ela ia lá abrir e fechava. E aí quando ela era questionada por que ela estava fazendo aquilo, ela racionalizava e falava, se chover, né, eu já estou com o guarda-chuva aberto. Na verdade, ele nem sabia por que estava abrindo o guarda-chuva. Ele estava... O que é o que acontece. Muitas vezes a gente não sabe por que está fazendo as coisas. Por quê? Porque aquilo que a gente está fazendo já está enraizado no subconsciente, já está gravado no seu subconsciente. Então você não pensa para fazer aquilo, você faz aquilo no automático e você não tem uma justificativa por estar fazendo. Se você muitas vezes for indagado ou for questionado sobre aquilo, aí você começa a racionalizar. Você começa a pensar em alguma coisa para justificar aquela sua atitude que nem mesmo você sabe por que está fazendo. E um outro trecho aqui, ele coloca um estudo que foi feito com chimpanzés, que é muito interessante, que daí mostra uma preocupação enorme, por que a gente tem que ter com as nossas crianças, os cuidados que a gente tem que ter com as nossas crianças, que mostra justamente a capacidade das crianças, aqui no caso foi feito com o chimpanzé, de aprender. Então, mesmo o chimpanzé, né,
que não tem a nossa capacidade tão desenvolvida, mas aprende só observando. Então assim, ele conta, nesse teste aqui, conta que foi feita uma simulação com o chimpanzé, que ele ganhava um prêmio escolhendo as cores. Se ele escolhesse as cores certas, ele ia lá e podia pegar uma guloseima. E aí era sempre feito com a mãe, mas o filhote perto. E o filhote, só vendo isso, conseguiu, depois de um determinado tempo, fazer a mesma coisa. Foi lá, apertou na máquina as cores e depois se dirigiu até a máquina onde era pegada a guloseima, né? Então você vê que essa é uma ideia que nós temos que ter muito na nossa mente, muito claro, para a gente ver aquilo que a gente está falando perto dos nossos filhos, para a gente ver aquilo que a gente está falando perto das crianças que, né, com as quais a gente convive, porque a gente está influenciando a mentalidade dessas crianças o tempo todo. E aqui, ele até coloca aqui, você já imaginou esse sistema que só de observar consegue captar, elas conseguem aprender, elas conseguem entender, elas conseguem, né, pegar isso que foi feito, desenvolver isso. Imagina agora quando acontece das crianças que são xingadas, né? Ele até coloca aqui, imagina as crianças muitas vezes, né, sou idiota, você não deveria ter nascido, você não serve para nada, você é um fraco, você é isso, você é aquilo. Então isso fica gravado no subconsciente da criança e a criança vai carregar isso com ela para a vida inteira. Então isso depois, lá na frente, vão ser crenças que vão estar limitando ela, que vão estar barrando o desenvolvimento dela. E muitas vezes essas crianças, elas vão passar a vida inteira tentando conseguir coisas, tentando lutar, tentando vencer, numa luta constante contra os resultados que ela vai estar obtendo. E muitas vezes, se ela não entender isso, se ela não tiver alguém que entenda isso e que faça, que ensine a ela a mudar essa configuração que ela teve gravada pelos pais durante a sua infância, ela passa uma vida inteira sem conseguir vencer, sem conseguir aquilo que ela quer. Por mais que ela tenha conscientemente as ideias, por mais que ela tenha conscientemente os desejos e as vontades de vencer, subconsciente dela está gravado completamente diferente, está gravado que ela é um idiota, está gravado que ela é incapaz, está gravado que ela é uma fraca, e aí ela vai passar o tempo se sabotando. O Bruce Lipton tem um vídeo muito bacana, que depois seria interessante você estar pesquisando, eu posso até deixar aqui na descrição o link para você estar assistindo, que é justamente um vídeo que ele fala o seguinte: se você pega um filho de um rico, por mais idiota que essa criança seja, que o adulto seja, vamos dizer assim, ou seja, aqueles adultos com comportamento meio bobão, aqueles comportamento meio alegre, mas que são filhos de pessoas ricas, por mais bobão que ele seja, vamos dizer assim, ele ainda vai ser rico, ele ainda vai ser rico, porque o subconsciente dele, os paradigmas dele, as crenças dele é de uma pessoa rica. E você pega por outro lado uma pessoa pobre, por mais que ele estude, por mais que ele se dedique, por mais que ele seja desenvolvido nessa questão de educação, busque os livros, busque, né, se desenvolver. Se ele não tiver a mudança das crenças dele, dos paradigmas dele, por mais que ele faça isso, ele não vai conseguir ser rico. Então é muito interessante isso, porque é um alerta para a gente poder saber aquilo que a gente está passando para nossas crianças, aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente fala, porque a cada momento, aquilo que a gente faz na frente delas, porque a cada momento você está gravando e configurando as crenças e o paradigma dessas crianças, principalmente até os 6 anos de idade. Então tem outro trecho aqui, ó, que ele coloca, durante a primeira fase de desenvolvimento, a consciência da criança ainda não se desenvolveu o suficiente para filtrar e identificar as afirmações. Então, ou seja, essas afirmações, você é idiota, você é um fraco, você é isso, você é aquilo, a criança não consegue ainda se proteger dessas afirmações e ela deixa que essas informações passem e grave no subconsciente e ela toma isso como verdade. Então isso fica sendo uma verdade dela, fica sendo uma crença dela. E ela cresce com essa crença que com certeza é uma crença que vai limitar ela no futuro para ela poder ter as conquistas dela. E aqui ele coloca assim, ó, já quando ela chega na adolescência, ela está com a mente saturada dessas informações, né? E aí ela já começa a se fechar, não começa a entrar mais tão fácil as coisas na mente dela, mas ela se fecha com aquilo que está lá já, com aqueles paradigmas ruins, com aquelas ideias ruins, com aquelas crenças negativas que ela tanto ouviu, que tanto foi falado por ela, principalmente pelos pais ou pelas pessoas que cuidam dela, que são pessoas que têm grande influência sobre ela e acaba tendo um acesso à mente dessas crianças, à mente subconsciente com mais facilidade ainda, porque são pessoas que ela acredita, que ela ouve, que ela gosta, que ela confia, né? Aqui, ó.
isso é uma coisa muito triste, né? Porque você sabe que muitas vezes você está tentando fazer as coisas, você está lutando e muitas vezes você não está conseguindo por isso. Você não está conseguindo se livrar disso, você não está conseguindo conquistar as coisas porque está nisso. E se você não tiver esse entendimento para poder saber como mudar isso, dificilmente você consegue mudar os seus resultados, porque durante o dia, durante a sua vida, você vai estar de tempos em tempos se sabotando. Ele até coloca outro trecho aqui: quantas vezes você está aí tentando um emprego bom, tentando um emprego melhor, tentando se manter no emprego bom, muitas vezes você até consegue, mas você acaba perdendo. Muitas vezes você não se acha merecedor, você vai procurar. Você pode reparar, se você trocou de emprego recentemente, todas as vezes que você sai de um emprego, você vai buscar um outro emprego, você vai buscar outro emprego e o seu salário que você vai querer, que você vai pedir, é com base no seu último salário. Então você vai querer ganhar nesse novo trabalho o que você ganhava no outro. Você fica preso naquilo. Então você acha que aquilo é seu teto, aquilo é seu limite e você pede aquilo. Você vai, não, quero ganhar isso, quero que eu ganhava. Então esse fica sendo, né? Então, ou seja, agora você imagina quando você vem de uma família muito pobre, que você ouve todas essas coisas, que todas essas coisas são gravadas na sua cabeça. Você, muitas vezes, dentro do seu serviço, dentro do seu local de trabalho, onde você se relaciona, você não consegue se ver com mais, você não consegue se ver fazendo mais, você não consegue se ver pegando cargos maiores, querendo algo maior. Você acha que você não é capaz, você acha que não é para você, que outras pessoas têm as condições e você não. Eu li um texto agora, não lembro agora nesse momento onde foi, mas que é uma coisa que acontece muito com a gente, com o ser humano de uma forma geral, que a gente tem um hábito de achar que outras pessoas conseguem fazer coisas que nós não conseguimos. E isso já vem da nossa crença. E quando você tem pessoas que te programam, te jogando para baixo, falando coisas ainda, te degradando, né, vamos dizer assim, te fazendo pequeno, e essas pessoas ainda são as pessoas que cuidam de você durante a sua infância, isso fica muito mais forte dentro de você, e se você não souber fazer a mudança disso, você não vai conseguir ter os seus resultados. Quando você estiver tendo os seus resultados, ou estiver perto dos seus resultados, você começa a se sabotar e começa a voltar para aquele padrão, para aquele patamar no qual você está programado para poder se manter e para poder ficar. Então aqui, ó, a programação, eu vou ler esse trecho aqui. A programação subconsciente assume o controle todas as vezes que a mente consciente se distrai. Então aqui é uma coisa interessante que é assim, muitas vezes você está pensando, você começa a pensar, você começa a imaginar. Agora pensa, quando você está pensando, quando você está focado em alguma coisa, quem está controlando você? Quem está controlando você é seu subconsciente. E que tipo de ação ele vai estar fazendo? Que tipo de coisa ele vai estar executando? Aquilo que já está lá, aquilo que está programado. Por isso que na maioria do dia, mesmo a gente querendo fazer coisas, diferentes, querendo fazer coisas novas, a gente acaba fazendo as mesmas coisas. Porque quando nosso consciente se distrai, o subconsciente assume. E você volta a fazer tudo que já está programado no subconsciente. Tudo aquilo que já está gravado no subconsciente é o que você vai fazer. Isso é algo que você talvez muitas vezes não consegue reparar, mas é uma coisa que acontece automática. A gente, quando menos espera, está fazendo as mesmas coisas. Ele coloca aqui no outro trecho: a maioria de nós vive em constante luta contra a mente subconsciente, tentando modificar a programação recebida na infância. Basta pensar nas inúmeras tentativas fracassadas de conseguir um emprego ou de permanecermos num trabalho melhor, em que temos uma melhor qualidade, um salário mais alto, ou seja, um padrão melhor. Você acaba se sabotando e saindo dali. Você entra, você consegue ficar ali, você consegue entrar ali, mas você volta para o seu patamar anterior. Tem um caso muito interessante que ele coloca nesse livro, que eu quero comentar para a gente terminar, que é assim: ele é uma história de um garoto que queria ser pianista e o pai era totalmente contra, né? O pai tinha passado pelo Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, e ela achava que o filho não poderia voltar. O filho queria ir para a Europa para poder cantar, para poder tocar o piano, na verdade. E ele enfrentou muito o pai falou: não, aqui é seu lugar, você tem que ficar aqui, aqui está seguro, fora daqui você vai estar correndo um risco, não vá para lá e tal.
e colocou isso nele muito forte. Então era uma crença do pai, era um paradigma que ele só estava seguro naquela região onde ele morava, que ele não podia sair dali. E o filho tinha essa vontade, e o filho acabou indo fazer isso, desobedeceu, foi. Mas o filho tinha uns paradigmas tão forte, que no dia de uma competição que ele estava tendo, de uma apresentação que ele estava tendo, muito importante, esse filho, ele suave, ele estava muito nervoso, ele estava muito, né, ele sabia que estava ali, que não deveria estar ali, que ele tinha toda aquela crença que ele tinha que enfrentar, porque ele sabia que até no subconsciente dele, toda a família dele tinha gravado que ali ele estava correndo risco. E ele fez a apresentação, conseguiu, apesar de todo, né, cansaço físico mesmo que ele estava sentindo, suor, cansaço, ofegante, ele conseguiu fazer a apresentação, conseguiu terminar, mas ao final da apresentação ele desmaiou. Ele depois foi, né, retirado lá, tudo, mas foi tão forte o impacto, esse momento foi tão forte isso que ele passou, que ele ficou com sequelas. Ele virou uma pessoa que teve sequelas, ele ficou mentalmente perturbado, ele não voltou ao normal, a ser aquela pessoa que ele era antes. E isso ficou muito forte nele, então ele acabou desenvolvendo problemas mentais por causa disso. Então você vê que é tão forte as crenças, é tão enraizada no nosso subconsciente, que você muitas vezes não vai conseguir se livrar delas facilmente. Por mais que você tenha consciência delas, por mais que você saiba que as tem, por mais que você saiba que tenha crenças e tenha hábitos que estão te impedindo de você ter o que você quer ter, a vida que você quer ter, viver da forma que você quer ter, se você não conseguir mudar essas crenças, aos poucos você acaba voltando para onde você estava. Então, eu já cheguei até a comentar isso em outro vídeo aqui, que esse é uma cibernética. Então, nós somos ciberneticamente codificados, então a gente acaba voltando, é como um sistema de avião, para você imaginar, que ele está numa rota, indo para um país, indo para uma cidade, e de repente, por qualquer tubulação, por qualquer ventania, né, turbulência, né, por qualquer turbulência, ele sai da rota dele e o sistema cibernético dele coloca ele na rota de novo e ele chega na cidade. Por mais que tenha tido todo o problema durante o voo, ele volta para o rumo certinho dele e chega na cidade. Então isso acontece com a gente. Por mais que a gente queira sair a gente queira mudar a nossa vida completamente, se a gente não muda os paradigmas, se a gente não muda nossas crenças, se a gente não muda os nossos hábitos, a gente acaba voltando e tendo sempre os mesmos resultados inconscientemente, mesmo sem querer. Por isso que ele coloca aqui, a maioria de nós passa a vida inteira lutando contra a mente subconsciente. Bom, eu quero deixar aqui para você um exercício que ele fala aqui para a gente poder fazer e para a gente poder fazer, lutar contra esses paradigmas que estão enraizados. Então, o que você vai fazer? Você vai identificar um paradigma que você tem, um hábito que você tem, um hábito que você tem, uma crença, já que o paradigma ele é um conjunto de hábitos e nunca vai funcionar se tentar mudar um conjunto de hábitos de uma vez. No curso que eu estou fazendo com o Bob Proctor, que é o Thinking to Results, ele fala pra gente, mude 1 a 2 hábitos por vez, no máximo 2 hábitos por vez. Então, o que você vai ter que fazer? Identifica um hábito que você tem e você vai fazer o quê? Você vai fazer uma afirmação positiva, contrária a esse hábito negativo que você tem, e você vai escrever isso 50 vezes por dia, 50 vezes de manhã, 50 vezes à noite, 100 vezes por dia, né? 50 vezes de manhã, 50 vezes à noite. Você vai escrever isso durante 2 meses, todos os dias. Então você pode colocar, você começa escrevendo, eu sou tão feliz e grato agora que, e aí você descreve o seu hábito de forma positiva, contrário ao hábito. Você vai escrever contrário ao hábito. Se você tem uma crença de se achar fraco, de se achar covarde, sei lá o que, você vai colocar, eu sou tão feliz e grato agora que eu sou confiante, que eu sou corajoso e que eu confio em mim, por exemplo, né? É um exemplo, você escreve aí da forma que você achar melhor, mas tem que ser de uma forma positiva. Começa a escrever, eu sou tão feliz e grato agora que é como o Bob ensina também, e escreva isso, mas faça isso
durante 60 dias, 50 de manhã, 50 à noite, somente esse, talvez mais um, no máximo 2, Bob fala. Não adianta você querer mudar todos os hábitos de uma vez, mudar o seu paradigma inteiro, que você acaba não mudando nenhum, tá certo? Então se você gostou aí desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se nesse canal caso você não esteja inscrito e ative o sininho para você receber os próximos vídeos que eu vou postando. Com certeza vão ser vídeos muito interessantes e que vão ajudar você a ter uma vida melhor, tá certo? Um forte abraço, tchau, tchau!